telespectadores, é com muita alegria que estamos iniciando mais um programa ASP-UF em Ação, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense. Hoje vamos iniciar um programa sobre o tema Liberdade e Dependências. E hoje é o primeiro de uma série. Então, temos como título Liberdade e Dependências, uma visão geral. E contamos com muita alegria com a professora Ana Lúcia N., da Universidade Federal Fluminense, que tem a formação de jornalista, é mestre e doutora em antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela trabalha com estudos culturais e mídia e também na pós-graduação num curso interdepartamental sobre o tema cultura e territorialidade. Ana Lúcia, nós agradecemos a sua participação. Prazer é meu. E vamos iniciar com uma questão bem ampla. O homem aspira à liberdade. E nesta aspiração à liberdade, ele reconhece que ele tem limites e muitas vezes dependências. É disto que vamos falar hoje. Como é que você vê essa questão? Bem, eu acho que essa é uma questão que envolve universalmente o ser humano, né? Desde que o mundo é mundo, o ser humano convive com essa dicotomia e com essa difícil escolha entre o seu desejo de vivenciar plenamente, né, a sua capacidade de tomar decisões, fazer escolhas, ter autonomia e os limites que uma vida em sociedade sempre vão se impor, né, sempre vai impor a ele. Se a gente pensar o sentido de liberdade desde a sua origem, né, no sentido grego etimológico, a gente sabe que liberdade é você se bastar a si mesmo, essa que é a ideia da liberdade. Então, como princípio, ela é algo que diz respeito ao ser humano em sua essência mais plena, mas obviamente você não vai conceber essa ideia desse ser humano livre sem colocá-lo dentro das relações sociais. E aí, bom, historicamente, o homem foi vivendo esse dilema das mais diversas maneiras, né? A gente pode... No que eu penso que as ciências sociais podem ajudar a gente a entender isso? Algumas teorias vão nos ajudar a mapear isso melhor, porque eu acho que esse é um dilema intenso do qual ninguém consegue escapar. O que eu gostaria de ser enquanto sujeito pleno, capaz de fazer escolhas, sujeito racional, né, sujeito pleno de razão, e o que eu posso fazer dentro dos limites que a sociedade me coloca. Então eu vou pedir ajuda, digamos assim, de um sociólogo pensador, nem exatamente um sociólogo, que é o George Simmel, que no início do século XX estabeleceu uma série de teorias para tentar explicar isso. Então eu vou partir um pouco disso, que eu acho que é um ponto de partida bom para a gente começar a pensar. O Simmel vai dizer que o ser humano tem uma natureza constitutiva ambígua. Ele tem uma ambiguidade constitutiva, que seria, ele é um sujeito que tem um aporte, né, uma vocação para a singularidade, para ser único, para tentar se diferenciar, aquilo que ele vai chamar de individualismo de tipo qualitativo. O indivíduo tenta ser indivíduo no seu sentido etimológico, né, aquele que não se divide, aquele que é único. Só que, ao mesmo tempo, ele tem uma vocação também, um apelo, né, uma tendência gregária. Ele precisa do coletivo porque ele vive socialmente. E aí, nesse sentido, ele precisa se enquadrar a determinadas regras, determinados parâmetros, e ser pensado não no sentido qualitativo da individualidade, mas no sentido quantitativo mesmo. Ele precisa ser um dentre muitos, né? Sendo que esse um tem o mesmo peso que os demais. Então, o Simmel, por exemplo, vai desenvolver isso num livro maravilhoso que é a Filosofia da Moda, que ele vai falar como a moda é interessante para perceber isso, com o fenômeno, né, principalmente o fenômeno da modernidade. Ele vai falar, olha, a moda é um elemento-chave para a gente entender isso, porque ele indica claramente esse dilema. Eu quero me diferenciar, me singularizar, mostrar meu estilo, né, mostrar minha autonomia, mas, ao mesmo tempo, eu preciso da aprovação do outro, eu preciso do olhar do outro. Então, ele vai dizer que a moda é esse movimento pendular entre exercer meu gosto e ver o gosto coletivo. Ser aprovado... E muitas vezes predomina até esse adequar-se ao outro, à imagem do outro, e perder um pouco a própria imagem em função da imagem que é feita
de fora. Exatamente, porque se a gente entende essa ideia da liberdade como uma imagem de si que eu produzo, né, num processo de autonomia, mas eu tenho que levar em consideração o olhar do outro, é muito difícil essa autonomia ser plena. Então, assim, eu acho que a dicotomia, de certa maneira, o Zímio define, inclusive quando ele vai falar sobre isso, ele diz que há certos modelos de sociedade mais massificadores, mais enquadradores, né, encompassadores, não funcionariam. Ele está, inclusive, fazendo uma crítica, por exemplo, a certos modelos como comunismo, né, uma crítica explícita que ele faz, porque ele vai dizer que esses modelos enquadradores das vocações individuais não funcionam, porque esse dilema é constitutivo do ser humano. Ele vai querer se diferenciar mesmo quando ele esteja enquadrado. Então, essa é uma questão para a gente começar. Bom, a partir disso, portanto, o ser humano vai viver sempre nesse jogo, porque depois eu quero trabalhar a dependência também no sentido inverso, mas seguindo nesse raciocínio do Zímio, ele vai ficar sempre nesse jogo entre fazer suas escolhas, ter uma certa soberania, se é que a gente pode, né, entendendo o indivíduo como um reino, né, como um lugar de autonomia, porque a categoria liberdade é inicialmente, na lógica grega, uma categoria para se pensar Estado, né? Depois que ela vai se pensar como uma questão dos sujeitos. Então, os sujeitos, eles sempre vão estar nesse jogo entre escolhas que você quer fazer para ser o sujeito pleno e concessões que você tem que fazer. Então, assim, numa certa medida, nenhum sujeito é plenamente independente, porque a gente é sempre dependente do olhar do outro e da questão do outro. A aspiração é a liberdade, é a independência, vamos chamar assim. Mas a contingência é você perceber que é um conflito. Exatamente. É um conflito constante do homem. E como é que a gente vê nessa perspectiva a questão que nós chamaríamos das dependências? E aí eu acho que a gente pode, partindo dessa questão, partindo de uma premissa de que todo mundo é dependente do outro, entender como é que a gente se coloca em determinadas dependências, porque acho que são coisas diferentes. Assim. Então, acho que a gente tem uma natureza constitutiva que ela busca a aspiração, como o senhor falou, pela independência e uma tendência a viver dependências, porque a gente é socialmente inscrito. Mas dentro dessa lógica, a gente tem dependências históricas. Aí eu acho que a gente pode pensar um pouco, que é que determinadas situações gregárias nos colocam em posições, muitas vezes, de depender de objetos, coisas, pessoas, situações, das quais a gente tem pouca facilidade de escapar. Então, assim, nesse sentido, existe uma dependência que é constitutiva, eu diria até que natural, do processo histórico. Existem dependências que são históricas, culturais, marcadas por determinadas relações que a gente estabelece com o outro, né? Então, eu vou buscar também a ajuda de uma outra teoria para explicar um pouco isso, que é a teoria que o Bourdieu, Pierre Bourdieu, né, sociólogo francês, vai desenvolver sobre a questão da distinção. Bourdieu vai dizer que, socialmente, a gente precisa de marcadores de sentido, marcadores comunicacionais que sinalizem para os demais quem nós somos. Pegando um pouco uma expressão que você usou, professor Antônio, que é a ideia da imagem de si, vou fazer uma ponte rapidamente. Michel Pollack fala que identidade é a imagem de si que eu construo para mim e para o outro. Ele vai dizer isso, que a identidade não é uma essência, a identidade não existe, é uma narrativa, é um imaginário, e que eu construo nas relações sociais para mim, para eu me ver assim, para o outro me ver. E, voltando ao Bourdieu, ele vai dizer que os marcadores de sentido me ajudam a me localizar e fazer com que os outros me localizem. Então, num certo sentido, determinadas coisas são fundamentais, e a gente depende delas, para que a gente seja socialmente lido, socialmente percebido. Quer dizer, aí, na realidade, o indivíduo enquanto indivíduo e o homem, enquanto ser histórico, está nessa caminhada de conflito. Conflito constante entre, vamos dizer, de alguma maneira, como diz o poeta, entre ser e vir a ser. Porque você está nessa perspectiva. Exatamente porque esse vir a ser, essa possibilidade de você manipular essa identidade, ela ser potência, a gente poder transformá-la, nos coloca o tempo todo nesse jogo entre o que a gente pretende, né, se autonomizar enquanto sujeito e o quanto a gente vai ter que negociar, barganhar com a sociedade. E aí como isso é um dilema, digamos, angustiante do homem moderno, né, eu acho que é uma questão que a gente vai explorar também, mas o homem moderno para ele isso é um problema de fato, porque ele nunca se experimentou historicamente a possibilidade de ser indivíduo como você tem na modernidade. Então, se indivíduo é o sujeito que faz escolhas, que faz projetos,
que tem autonomia, para ele é mais duro, eu diria que historicamente, para o indivíduo moderno, é mais duro esse dilema do que foi para o homem antigo ou homem medieval. Historicamente, embora o homem antigo ou medieval também vivenciaram esse dilema. Mas esse homem moderno, como ele é um sujeito que pode, por definição, fazer escolhas, fazer projetos, para ele é muito difícil. Então, nesse jogo, nessa situação, esse sujeito que tem vocação para se autonomizar, mas depende do outro, muitas vezes ele acaba resolvendo esse dilema numa falsa saída, que é, na dependência de determinada coisa, sujeito ou situação, ele acha que está ficando livre. Perfeito. E aí ele busca alternativas, que seriam, no fundo, alternativas para liberdade, e muitas vezes podem não ser alternativas para a liberdade, e sim, são alternativas até para aumentar essa limitação. Exatamente. Dentro do contexto. Então, voltando exatamente a esse ponto que o senhor tocou, professor Antônio, a questão desse dilema angustiante entre fazer as escolhas e, ao mesmo tempo, ser dependente e, por vezes, enxergar na dependência uma saída para a liberdade, eu vou buscar a ajuda também de um último pensador nessa nossa conversa aqui, que é o Colin Campbell, que escreve um poderoso livro sobre a questão do papel da ética romântica na modernidade ocidental. Ele vai dizer que a ética romântica foi uma saída, uma alternativa a toda uma ética da contenção que a ideologia burguesa cria na modernidade, e ela passa por uma não adaptação. Então, o sujeito que não consegue se adaptar ao padrão, ele vai tentar se diferenciar nesse individualismo qualitativo. E como que ele vai tentar se diferenciar? Buscando algumas experiências que são experiências, digamos, de libertação, mas que criam muita dependência. Por exemplo, são experiências sensoriais, são experiências místicas, são experiências com consumo, são experiências com aquilo que ele chama do daydreaming, né? Que é o sonhar acordado, que é essa experiência de você, de certa maneira, sair daquele mundo um pouco estático, mesquinho, medíocre, que seria um mundo do cotidiano, para você entrar numa espécie de mundo de prazeres, um hedonismo moderno. É na busca, então, de afirmar a sua individualidade e conquistar o seu espaço. Exatamente. Só que isso cria uma situação, vou usar um termo também bom para a gente entender, para a gente não ficar com uma leitura chapada, muito simplificadora, cria uma ambivalência. Porque ao mesmo tempo que você não se adapta, você se adapta. Ao mesmo tempo que você não entra dentro das regras do sistema, você entra dentro das regras do sistema. Porque todas essas atitudes, não todas, mas muitas dessas atitudes que são em busca de uma liberdade, uma não adaptação, colocam você dentro de poderosos sistemas de dependência que a gente pode explorar com calma. Perfeito. Senhores telespectadores, estamos chegando ao final do primeiro bloco. Fiquem conosco, porque no segundo bloco nós daremos sequência ao tema liberdade e dependências, sendo que no primeiro bloco nós ainda examinamos mais amplamente o homem enquanto busca de liberdade nas limitações que cada tempo histórico está definindo. Então aguardamos para o segundo bloco, ainda com a professora Ana Lúcia N. Senhoras e senhores, damos sequência ao nosso programa sobre o tema Liberdade e Dependências, uma visão geral, contando com a participação da professora Ana Lúcia N., que é especialista nesse campo. Então, dando sequência à nossa conversa, no primeiro bloco, nós abordamos muito o homem
na sua liberdade, nas suas limitações, na sua tentativa de superação de limitações e dependências. Aí, no segundo bloco, eu começaria perguntando, e quais seriam essas principais dependências do homem? Porque o homem, na realidade, é um ser histórico, então ele está, vamos dizer assim, contingenciado ao tempo e ao espaço. E há algumas dependências marcando em cada tempo. Sim, eu acho que a principal das dependências, que seria quase uma ahistoricidade, teria quase uma ahistoricidade, seria a dependência do outro. Né? A dependência do grupo social, a dependência do olhar do outro, que a gente já comentou um pouco no primeiro bloco. E acho que, historicamente, como o senhor falou, a gente tem dependências que são históricas, né? Que não são marcadas pelas contingências. Né? Eu acho que a gente poderia fazer uma longa explanação aqui, que não caberia, sobre as principais dependências e suas épocas. Né? Eu acho que a gente pode pensar um pouco mais algumas categorias para a gente focar um pouco na questão das dependências mais recentes. Mas, assim, eu diria que a gente tem uma dependência ligada à alienação da realidade, que a gente tem, claramente, né? Como nesse jogo entre liberdade individual e busca de agradar e se manter gregário, algumas substâncias, alguns objetos, né? Algumas experiências, de certa maneira, parecem nos libertar, ficam nesse jogo ambíguo, e acho que temos uma profunda dependência daquilo que funciona como marcador de sentido social. Então, por exemplo, sociedades em que o dinheiro é uma categoria forte, nossa dependência em relação à questão econômica é forte. Uma sociedade em que o prestígio é uma coisa forte, a nossa dependência em relação aos marcadores de sentido de prestígio são fortes. Então, acho que, historicamente, a gente constrói as dependências nessa relação para com o outro. Perfeito. E o que hoje se fala muito em dependência química, em dependência tecnológica, em outros tipos de dependência, seriam dependências, diríamos assim, mais do mundo moderno, derivadas até de modelos de desenvolvimento, ou seriam dependências que o homem buscou historicamente, desde o início? Sim, eu poderia mais ou menos mapear aqui, fazer um exercício rápido, quais seriam, a meu ver, as principais dependências do homem moderno, né? No homem moderno, na modernidade adensada, ou na pós-modernidade, como alguns preferem. Então, eu diria que você tem uma dependência hoje forte, ligada a substâncias lícitas e ilícitas, porque a gente às vezes tende a achar que as substâncias são as drogas no seu sentido mais senso comum, e aí a gente vai pensar o açúcar, a gente vai pensar a comida, não é isso? A gente vai pensar os remédios psicotrópicos para dormir, que são legais, não é isso? Uma dependência, hoje eu vejo isso profundamente preocupada, como meus alunos na faixa dos 20 anos, de uma forma geral, usam Rivotril, por exemplo, só para dar um exemplo básico, e não é exatamente uma substância ilícita. Então, assim, eu diria substâncias lícitas e ilícitas, mais diversas, dependências econômicas, principalmente ligadas à sociedade do consumo, em você ter esses bens de consumo que funcionam como marcadores de sentido, tanto para a distinção quanto para o pertencimento. Eu diria que hoje é uma das principais dependências do homem moderno, a relação do consumo, gerando uma metafísica, que é uma falácia, mas muito poderosa, que é o compro, logo existo, quando, na verdade, você não precisaria disso para sobreviver, mas, no entanto, isso é um mecanismo hoje fortíssimo de dependência, que faz a gente se submeter, inclusive, a situações históricas contemporâneas muito duras e precárias, de emprego precarizado, não é isso? De carga horária de trabalho avassaladora, não é isso? De suportar essa desigualdade social no nível que tem, sem tomar de fato uma medida para acabar com ela, porque a gente, de certa maneira, fica confortável. Diria, como o senhor já tocou, a dependência tecnológica, que é mais do que uma dependência do gadget, do celular ou do computador, é uma dependência da lógica que isso traz, que é pertencer a um sistema de redes, estar conectado o tempo todo, estar uma certa espécie de você estar por dentro, que são moedas fortes. E eu traria duas outras dependências que eu acho muito fortes na modernidade, que é a dependência do sagrado, do místico, que passa pelos mais diversos lugares. Ela é
a gente sabe, ela pertence à história da humanidade, todas elas, com lógicas diferentes. E, por fim, destacaria a dependência emocional. Acho que hoje é um assunto muito forte, muito importante, e a dependência emocional incluindo o ser que se ama, a família, o trabalho, não é isso? As relações de afeto, todas essas dependências que a gente vai construindo e que, para os jovens de hoje, é profundamente inquietante e ansiosa. E algumas tendências, então, têm um acento maior na modernidade, especialmente essa que você acentuou, que é a dependência do aparecer, que vem a partir de uma lógica do possuir. Então, você vê, há inclusive estudos no sentido que determinadas comunidades e determinadas cidades deixam de aplicar os seus recursos em questões centrais para aplicarem em questões de aparência. Ou então, você está morando numa região para parecer uma situação que você efetivamente não tem para se situar historicamente. Bom, mas aí a gente perguntaria, e como nós podemos contribuir, e como é que nós, como universidade, nós como acadêmicos, como professores, podemos contribuir no sentido de tentar, vamos chamar assim, equilibrar ou superar ou ajudar o ser humano a superar as dependências. Sim, eu acho que esse é um papel fundamental da universidade. Eu queria só voltar um pequeno ponto na sua fala anterior, professor, antes de direto a essa pergunta, que vou recorrer novamente ao George Simmel, num outro trabalho dele, em que ele vai falar da metrópole e a vida mental. Ele vai dizer que o estilo de vida metropolitano, ele é hiperestimulante, ele gera ansiedade, só para a gente fechar um pouco. Então, de certa maneira, estou na questão urbana, nós vivemos uma sociedade, e ele aponta isso num texto pioneiro, um texto visionário, é um texto do início do século XX, em que ele fala que 2 problemas do homem moderno vão ser criar mecanismos de defesa contra esse hiperestímulo. E aí, nesse sentido, as dependências são uma resposta. O homem moderno é um sujeito estressado, é muito estímulo sensorial, é muita informação, é muita demanda, e ele vai dizer da necessidade que esse homem vai ter, a angústia que ele vai ter com o anonimato, a necessidade que ele vai ter de aparecer, se destacar na multidão. Então, num certo sentido, eu acho que nós somos produtos do nosso tempo. Aí, voltando à pergunta que o senhor fez para a gente fechar nossa conversa aqui, sim, acho que a universidade tem uma grande contribuição a dar. A primeira e fundamental, complexificar esse debate, porque ele não pode ser tratado de forma rasa e simplificadora. Em que sentido? Primeiro, a gente não pode culpabilizar o sujeito, como se ele fosse um fraco na dependência, como se fosse uma culpa dele. Isso é um dilema do sujeito, isso é uma inquietude do homem universalmente pensando. E na modernidade, como o senhor mesmo lembrou, isso é muito acirrado, isso é muito adensado. Então, a gente não pode culpabilizar o indivíduo como se ele fosse uma questão de fracasso pessoal. Em segundo lugar, complexificar para a gente tratar a questão dessas 2 categorias, liberdade e dependências, polissemicamente, como elas merecem ser tratadas. Ou seja, elas têm sentidos diversos e a gente precisaria dar voz e escutar, ampliar o escopo para múltiplas visões. Então, é importante a gente ouvir o sujeito que está imerso numa dependência. O que ele pensa? Por que ele está nesse jogo? Como é que ele entrou ali? A gente também dá voz aos saberes de quem trabalha com sujeitos com dependências, nas suas múltiplas facetas. E aí, o sujeito que está lá é o técnico, é o professor, é o médico, enfim, as diversas instâncias. E aonde entra a universidade nisso? Em que lugar entra a universidade? A universidade tem uma profusão de saberes que estão tentando entender isso, pela via da psicologia, da psicanálise, das ciências sociais, da pedagogia. Então, acho que a gente tem um caminho muito grande, são múltiplos saberes, que poderiam oferecer uma leitura mais rica e complexa, porque com um certo incômodo que eu vejo e que eu tenho, eu vejo que muitas vezes as leituras refletem o senso comum. E o senso comum tende a culpabilizar o sujeito pela dependência e, de certa maneira, não entender qual é o jogo que você tem, essa intensa negociação entre esses 2 campos. Sim, porque o indivíduo sempre é um ser situado e as suas circunstâncias, em muitos casos, explicam
o porquê ele está nessa ou naquela dependência, não é isso? Exatamente. Eu acho que a gente tem aí um esforço de tentar mediar isso, porque o que eu entendo que esse dilema, que não é um falso dilema, é um dilema constitutivo, ele acaba gerando aí sim um falso dilema, que é, óbvio, né, a gente também tem que estar atento ao papel da sociedade nessa questão da dependência, das múltiplas dependências. Tem dependências que são escravizadoras, tem dependências que são aniquiladoras dos sujeitos. E a sociedade também tem um papel em relação a isso. Ela não, né? Então, eu acho que a sociedade, nas suas diversas instituições e instâncias, ela tem um papel forte e difícil. Ela tem que permitir que o sujeito viva plenamente a sua autonomia, a sua busca por liberdade, e, ao mesmo tempo, ela tem que trabalhar para minguar sofrimento, conjurar o perigo da dependência quando ela é, né, quando ela é aniquiladora, quando ela é, né, derrotante. Então, assim, qual é o falso dilema que eu estou apontando? Que, em primeiro lugar, a gente tem que tomar um cuidado ao trabalhar as dependências, não cercear as liberdades. De certa maneira, a gente tem sujeitos plenos de direito que podem fazer escolhas. E nem todas as escolhas satisfazem o senso comum. Nem todas as escolhas satisfazem o gregário. É o conflito que todo indivíduo vive e é o conflito que as sociedades vivem. E a própria universidade, ao tentar trabalhar essa questão, também vive num conflito de saberes, não saberes, de circunstâncias, não circunstâncias, de tentar entender o indivíduo aonde ele está e como é que ele está, sem qualificar antecipadamente essa situação. Porque é uma situação complexa, que requer um olhar complexo, até para a gente também não cair num segundo falso dilema. O primeiro falso dilema seria, toda vez que você fosse combater dependências que são nocivas, cercear a liberdade de escolha. Mas, ao mesmo tempo, também é o contrário. Toda vez que você produz, você procura, na dependência, soluções de liberdade, muitas vezes você se escraviza. E aí, nesse sentido, eu acho que a universidade tem um papel importante. Esse debate, eu agradeço muito o convite, parabenizo, né, a ASP pela iniciativa de debate como esse, são muito importantes para a gente evitar e conjurar um pouco esse perigo da simplificação. Saída, difícil, mas um caminho que, de certa maneira, a pedagogia já vem trabalhando há um tempão, é a autonomia do indivíduo, né? Uma certa pedagogia para a autonomia. A gente tem que configurar o sujeito plenamente, para isso os saberes são importantes, para que ele possa fazer suas escolhas, sabendo que escolhas são difíceis, que nem sempre as escolhas vão solucionar essa dicotomia. E nessa perspectiva que você está colocando, a gente poderia sugerir, inclusive, aos telespectadores, de voltarem a ler o livro do Paulo Freire sobre a pedagogia da autonomia, porque exatamente ele tem um livro muito interessante com esse título que você está colocando no final, a pedagogia da autonomia, para o indivíduo tentar trabalhar essa questão. Mas, lamentavelmente, nós chegamos ao final do nosso tempo e me resta, então, agradecer a professora Ana Lúcia N. de ter estado conosco, de ter participado conosco e com todos os espectadores nessa busca de entender a questão liberdade e dependências. E nós vamos dar sequência com outros programas a este tema, abordando mais particularmente, por exemplo, dependências químicas, dependência tecnológica e outras dependências, para estar contribuindo com a comunidade nisso. E acompanhe, então, nossos programas, vejam o site, vejam o telefone e comuniquem-se conosco. Muito obrigado, professora. O prazer foi meu.